Você tem enfrentado dor na sua vida? E eu não estou falando agora daquela dor física que você resolve com analgésico, mas daquela dor da alma que acicata você, que achata você. Como superar a dor? É o tema que vamos tratar no podcast HDL agora. Então não vai embora não, porque depois da vinheta nós vamos estar de volta. A dor é a experiência mais democrática da vida. A vida não é indolor. Nós não estamos blindados, não vivemos numa estufa. A vida não se desenrola numa redoma de vidro. Não estamos plantados num jardim grinaldado de flores. Não passamos incólumes, livres das vicissitudes da vida, das dores mais atrozes. Viver é caminhar por um deserto tórrido, é navegar por mares revoltos. Não é pisar num tapete aveludado, mas numa estrada juncada de espinhos. Como lidar com a dor? Como superar a dor? Eu quero tratar deste assunto com você, porque talvez você também esteja enfrentando alguma dor difícil de ser superada. Talvez uma injustiça, talvez um abuso, talvez um trauma, talvez o rompimento de um namoro, de um noivado, talvez um divórcio doloroso, talvez uma doença crônica, talvez um luto traumático, talvez uma falência financeira, talvez um sonho frustrado. Eu não sei quais são suas dores, mas eu gostaria de tratar com você nesse podcast como superar a dor. E talvez uma das melhores maneiras de olhar isso é à luz de uma biografia, da vida de um personagem. Porque podemos tomar medidas equivocadas ou entrar por uma estrada perigosa na busca de aplacar essa dor. Tem muita gente que, para aliviar a dor, se embebeda e acaba se tornando um prisioneiro do álcool. Outras pessoas, para aliviar a dor da culpa, do medo, da angústia, da timidez, acaba se matriculando na experiência perigosa e mortal da dependência química, das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, das anfetaminas. Outros, para tentar superar a dor do luto, por exemplo, mergulham no sincretismo religioso, buscando comunicação com os mortos para saber como é que está a pessoa que partiu, e ficam presas no cipoal desse misticismo. Como superar a dor? Eu vou tratar dessa matéria com você à luz de 1 Crônicas 4, 9 e 10. É a história de um homem que superou a dor. E me permita a leitura desses dois versículos para que a gente mergulhe nesta passagem, extraindo daqui algumas lições de como superar a dor. Está escrito assim: foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me
preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então, eu chamo a sua atenção para alguns pontos aqui. Primeiramente, esse rapaz, chamado Jabes, ele era descendente da tribo de Judá. Ele foi carimbado, tatuado, marcado por um estigma colocado pela sua própria mãe. O nome que lhe foi dado representa o fato de que ela o deu, ou ela deu à luz, em meio de dores. Isso era carimbar esse rapaz, marcá-lo indelevelmente, dizendo: você só sobreviveu porque eu sofri demais para dar à luz a você. A sua vida foi às custas de um sofrimento atroz, de uma aflição avassaladora. E ele haveria de carregar esse estigma. Ele haveria de trazer sobre as suas costas esse peso esmagador de ser a causa do intenso e doloroso sofrimento de sua mãe. Ele haveria de carregar esse legado pesadíssimo. Quando alguém perguntasse como é que você chama, Jabes significa que ele nasceu no meio de dores. Não ele, a mãe. Que ele era o causador do sofrimento da mãe. Como é que ele lida com isso? Como é que ele supera isso? Porque nome lá naquele tempo não era apenas uma nomenclatura, ou um nome sonoro, ou um nome de uma pessoa conhecida ou famosa, ou a junção do nome do pai e da mãe, como é muito comum acontecer no Brasil. Não. Nome trazia um legado, uma história, uma marca. Por exemplo, quando Raquel, mulher de Jacó, deu à luz ao seu filho caçula, ela sofreu no parto e morreu no parto. Mas antes de morrer, já expirando, ela colocou o nome no menino de Benoni, filho da minha dor. Jacó, seu pai, percebendo que o menino não poderia carregar todo aquele peso do nome, trocou o nome dele para Benjamim. Benjamim, filho da minha destra. Ou seja, mudar o nome era mudar a história de vida daquele rapaz. E aqui, então, nós estamos lidando com um cidadão chamado Jabes, que está debaixo de uma carga de sofrimento e de dor. Ele precisa superar isso. Eu destaco aqui 4 coisas que ele pede para Deus para superar a dor. A primeira coisa que ele pede é a bênção de Deus. Ele diz assim: ó, tomara que me abençoes. Ele não está pedindo isso a um ídolo, a um deus pagão, a uma divindade tribal. Ele não está se autossugestionando. Ele está se dirigindo ao Deus de Israel, que tem todo o poder nos céus e na terra. O que ele pede? Ele pede a bênção de Deus. Ó, tomara que me abençoes. Quando ele diz, ó, tomara que me abençoes, ele está enfrentando a sua própria vida, ele está enfrentando o seu próprio passado, ele quer mudar o rumo da sua vida. Minha palavra a você é: não se conforme, não jogue a toalha, não entregue os pontos. Não pense que você foi carimbado para sofrer. Não pense que você tem que viver aquilo que foi imposto sobre você. Certa feita eu recebi no meu gabinete pastoral uma mulher muito aflita, desesperada até, em lágrimas,
E quando ela se acalmou, eu perguntei: o que está acontecendo? Em que posso ajudar? Ela me disse: eu estava vindo para cá, para o seu gabinete pastoral, quando a minha vizinha pulou do 10º andar do seu prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas isso tem alguma coisa a ver com a sua estada aqui comigo? Ela disse: sim. É que eu estou para fazer o mesmo e não tenho coragem. E eu perguntei àquela mulher: mas por que você quer tirar sua própria vida? Cometer suicídio? Ela me respondeu: porque eu sou um problema. E eu lhe perguntei: mas quem lhe disse que você é um problema? Ela me respondeu: o meu pai, desde a minha infância, sempre me disse que eu era um problema. Ela carregou essa dor. Essa dor estava pulsando em seu peito, desde a sua infância. E eu perguntei: mas o que você fez? Falei: eu saí de casa. Me casei com a primeira pessoa que eu encontrei. E essa pessoa, o meu marido, me disse que eu era um problema. E eu me divorciei dele, casei a segunda vez. E o meu segundo marido disse que eu sou um problema. E eu estou casada pela terceira vez. E o meu terceiro marido me diz a mesma coisa. Eu sou um problema, eu não mereço viver, eu quero morrer. Eu confesso que eu fiquei muito emocionado ao ouvir aquela história. E eu disse para aquela mulher 3 coisas. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Você foi formada no ventre da sua mãe de maneira assombrosamente maravilhosa. Você é preciosa aos olhos de Deus. Deus ama você com amor eterno. Deus atrai você para Ele com cordas de amor. Você é a menina dos olhos de Deus. Você tem valor. Aquela mulher precisava enfrentar a dor do seu passado, que estava trazendo sombra ao seu presente e tirando expectativa do seu futuro. Aqui está Jabes pedindo a bênção de Deus. Diz: eu não quero viver este estigma colocado em meu nome, eu não quero ser um produto ou um subproduto desse carimbo que foi colocado na minha vida. Clame a Deus pela sua bênção. A segunda coisa que ele fez para enfrentar e superar a sua dor é que ele pede a Deus mais oportunidade, mais prosperidade. Está escrito assim: e me alargues as fronteiras. Quando ele recebe esse nome, ele está limitado a viver uma história de lembranças amargas, de reminiscências amargas, de sempre olhar para trás e lembrar que ele trouxe dor à sua mãe, sofrimento à sua mãe. Ele viveria nesse cubículo, com cercas altas, atormentado, debaixo do chicote da culpa. Mas esse homem, ao lidar com esse sofrimento, ao lidar com essa dor, diz: meu Deus, eu não quero viver esses estreitos limites que foram impostos a mim, eu quero fronteiras alargadas. Eu quero mais oportunidades. Eu quero ampliar o campo da minha visão. Eu quero alargar as minhas fronteiras. Eu quero estender o toldo da minha tenda para outras paragens. Eu não quero me conformar à estreiteza, à limitada visão que me foi posta no nome. Eu quero mais prosperidade, mais oportunidade, mais capacidade, mais produção, mais conteúdo. Eu quero mais, eu quero ir além. Você pode superar a sua dor. Você não precisa se conformar, você não precisa recuar, você não precisa encaramujar
Você não precisa se atrofiar, você não precisa desidratar, você pode olhar para frente, você pode olhar para os lados. Meu Deus, eu quero mais da tua presença, mais das oportunidades da tua providência. Eu quero ser uma bênção maior na vida de mais pessoas. Eu não quero viver esse estreito cubículo que me foi colocado. Como superar a sua dor? Pedindo para Deus abrir o campo do seu trabalho, abrir o campo das suas oportunidades, ser um vaso de honra nas mãos de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, para fazer mais para Deus, para ser mais útil para o reino de Deus, para produzir mais frutos para a glória de Deus. Tem tanta gente conformada, tem tanta gente que não reage, que se conformou, que se entregou, que se capitulou. Não seja assim. Enfrente o seu passado, lide com o seu presente, crie expectativas para o seu futuro. Peça a Deus mais oportunidades. Mas este homem faz um terceiro pedido para Deus para superar a sua dor. Ele pede a presença de Deus. Ele ora e diz assim: e que seja comigo a tua mão. Aqui está um ponto decisivo para você superar a sua dor, porque a dor sem a presença de Deus, de fato, é quase insuportável ou insuportável. Quando esse homem está pedindo que seja comigo a tua mão, ele está reconhecendo uma coisa: a maior necessidade dele não é de coisas, é de Deus. Não é de bens materiais, é da mão de Deus. Não é de sucesso profissional, é da presença de Deus. Não é de conquistas acadêmicas, é da companhia de Deus. Não é de glamour e reconhecimento popular, é da presença de Deus. Aqui está a maior riqueza, aqui está o maior sucesso, aqui está a maior conquista da vida, aqui está o maior prêmio da existência, é você andar debaixo da mão toda onipotente do Deus Todo-Poderoso. É por isso que, quando Deus disse para Moisés, lá no deserto, em face da rebelião do povo, que estava prostrado diante de um bezerro de ouro, abandonando o Senhor, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou cumprir minha promessa, eu vou levar vocês à terra prometida, eu vou escalar um anjo para ir com vocês, eu vou dar vitória a vocês, eu vou vencer os inimigos de vocês, eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, mas eu não vou com vocês. A minha presença não irá com vocês. E Moisés então respondeu para o Senhor: meu Deus, se tu não fores conosco, não nos faça subir desse deserto. Porque a terra prometida é de fato maravilhosa, a presença de um anjo é algo extraordinário, a vitória sobre os inimigos é algo exponencial, mas nada disso faz sentido se tu não fores conosco. É a tua presença. Deus é melhor do que as suas bênçãos. O doador é melhor do que a dádiva, o abençoador é mais importante do que a bênção. Deus é melhor do que tudo quanto Ele pode nos dar. Você não supera a sua dor a não ser que o próprio Deus caminhe com você. Mas como superar a dor? Jabe nos ensina uma quarta lição. Ele deseja agora a proteção divina, quando ele diz assim: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Ele sabe que na jornada da vida há muitos males, que ele está exposto a muitos perigos. Como disse no começo, a vida não é indolor. Nós enfrentamos inimigos visíveis e invisíveis.
Nós lidamos com perigos reais e irreais, humanos e espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Há muitos riscos à nossa volta, há muitas vozes ecoando em nossos ouvidos, há muitas armadilhas na nossa jornada, há muitos laços, há muitas tentações. O inimigo nos espreita, nos cerca, rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando nos devorar. Então, Jabes entende uma coisa: ele não pode lidar com isso sozinho. Por isso ele ora: e me preserves do mal. Porque só Deus pode nos preservar do mal. Nós não temos tutano espiritual para ficarmos de pé, escorados no bordão da autoconfiança. Somos frágeis, somos fracos, somos limitados, somos contingentes, precisamos de socorro, de ajuda, de um braço onipotente, de uma força sobre-humana, do poder de Deus a nos sustentar na caminhada. E me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Está dizendo o seguinte: Deus, tudo aquilo que foi colocado no meu nome como carga de negatividade, como carga de sofrimento, de dor, de tristeza, de lamento, meu Deus, eu não quero viver, essa aflição foi imposta sobre mim, que me livres dessa aflição, me livre, Senhor, de modo que não me sobrevenha essa aflição. Agora deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Quando você ora, Deus responde, porque o texto termina dizendo assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Você pede e Deus dá. Você ora e Deus responde. Você intercede e o braço de Deus é acionado em seu favor. Como superar a dor? O texto nos informa aqui que um recurso poderoso que Deus põe na sua mão é a oração. A oração não é para gente forte, é para gente fraca. Quando você ora, você está reconhecendo e confessando a sua fragilidade, a sua dependência. E não obstante isso, a oração é a arma mais poderosa que Deus colocou nas suas mãos, porque conecta a fraqueza humana com a onipotência divina e o altar da terra com o trono do céu. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. E Deus trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Talvez você esteja lidando com muitas dores. Talvez você não tenha ainda superado as suas dores. Mas o Deus de Jabes, que mudou a sorte dele, a história dele, o legado dele, o futuro dele, é o Deus que pode também não só diagnosticar a dor que pulsa em seu coração e em sua alma, mas é o Deus que pode arrancar esse sofrimento, essa aflição, que pode abençoar você, alargar suas fronteiras, caminhar do seu lado, livrar você da tribulação, do sofrimento, da angústia e responder a sua oração. Eu espero que esta breve reflexão, como superar a dor, possa ter abençoado o seu coração. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas. Quem sabe você conhece alguém que está precisando desta palavra. E você pode ser um agente de Deus na multiplicação desta mensagem para muitas outras pessoas. Deus abençoe sua vida.